Você acorda, pega o celular e antes mesmo de tomar um gole de café, sua mente já foi invadida. Notificações, e-mails urgentes, notícias sobre mais uma crise. A ansiedade de um dia que parece ter começado horas antes de você. Você se sente como um pequeno barco em uma tempestade, sendo jogado de um lado para o outro, reagindo, apagando incêndios, tentando desesperadamente não afundar. A gente vive nesse estado de alerta constante, acreditando que a solução é ter mais aplicativos de produtividade, mais agendas, mais hacks. Mas e se o problema não for a tempestade lá fora? E se o verdadeiro problema for que não há ninguém no comando do seu barco? É aqui que a coisa fica estranha e fascinante. E se eu te dissesse que o melhor manual para retomar o controle da sua vida e colocar sua mente em ordem não foi escrito por um guru moderno do Vale do Silício, mas por um diplomata de Florença há mais de 500 anos? Um homem cujo nome se tornou sinônimo de manipulação, crueldade e poder a qualquer custo. Nicolau Maquiavel. Eu sei o que você está pensando. O que esse cara que ensinava tiranos a se manter no poder pode me ensinar sobre desenvolvimento pessoal? E a resposta é: tudo. Revelaram para nós um Maquiavel caricato, mas esconderam o estrategista genial que entendeu a natureza humana como ninguém. Prepare-se, porque o que vou te mostrar vai contra quase tudo o que a cultura de autoajuda nos ensina. Maquiavel nunca te diria para pensar positivo diante do caos. Ele te diria para se preparar para o pior, para entender as regras sombrias do jogo e para usar a força e a astúcia a seu favor. A sua obra-prima, O Príncipe, não é apenas um manual para governar um país. É uma alegoria brutal sobre como governar a si mesmo. E aqui está a afirmação chocante que vai guiar nosso vídeo. A sua falta de ordem na vida não é por falta de esforço, mas por um excesso de ingenuidade. Você tenta jogar xadrez usando as regras da dama, e por isso, sempre perde. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em 10 lições maquiavélicas que vão te dar as ferramentas para se tornar o soberano do seu império interior. Mas antes de começarmos essa jornada, eu te faço uma pergunta para você já ir refletindo. Será que a nossa busca incessante por sermos vistos como bonzinhos e agradáveis não é, no fundo, a principal fonte da nossa fraqueza e desordem? Pense nisso e já me responda aqui nos comentários. Qual área da sua vida mais precisa de ordem neste exato momento? Seja honesto. Quero saber qual é a sua principal batalha, porque hoje você vai receber o seu manual de guerra. Sabe, eu fico pensando, em pleno século XXI, com toda a tecnologia e a psicologia pop nos dizendo que a felicidade está no próximo clique, na próxima compra ou no próximo hack de produtividade. A ideia de buscar respostas em uma filosofia de milênios atrás, como o estoicismo, soa quase como uma piada de mau gosto. Parece um papo de velho, né? Uma receita de bolo que não serve mais para o nosso caos cotidiano. A gente vive na era do imediatismo, querendo resolver a ansiedade com um app e a falta de propósito com um post motivacional. Mas, e se eu te disser que é exatamente essa busca frenética por soluções externas que nos torna mais fracos? A filosofia antiga, e aqui eu vou te surpreender, não é sobre encontrar a paz, mas sobre forjar uma arma. Ela nos oferece um caminho para construir uma vida intencional, não baseada em recompensas rápidas, mas em uma ordem interna tão sólida que nenhuma tempestade externa consegue abalar. É um convite para parar de procurar a chave do lado de fora, porque a porta que realmente importa só abre por dentro. Pense comigo. Nicolau Maquiavel, lá em 1513, escreveu um manual brutalmente honesto para príncipes sobre como governar um estado, como manter o poder e como não ser destruído pelas reviravoltas da sorte. Mas a maior lição dele, a que ninguém conta nos livros de história,
está nas entrelinhas. Antes de sonhar em governar um reino, você precisa se tornar o soberano absoluto do seu próprio império. A sua mente. Esse território interno está em constante guerra civil, com as emoções agindo como rebeldes impulsivos, os medos como traidores e as distrações como exércitos inimigos. É aqui que a autodisciplina se torna sua guarda real e o controle interno se transforma no seu cetro. A pergunta que Maquiavel nos força a fazer é: no seu reino mental, você é o príncipe que dita as regras com virtude e estratégia? Ou é apenas um bobo da corte, dançando conforme a música caótica do mundo lá fora? A busca pela resiliência começa com a tomada deste trono. A cultura moderna, com todo o seu discurso de autoajuda, muitas vezes nos empurra para um lugar perigoso. O da vulnerabilidade sem estratégia. Nos ensinam a sentir tudo, a se expressar sempre, como se nossas emoções fossem verdades absolutas, que precisam ser postas para fora a qualquer custo. Agora, imagine um príncipe que chora em praça pública a cada má notícia, ou que explode de raiva a cada provocação. Ele seria visto como fraco, instável e logo seria deposto. Maquiavel nos ensinaria, com uma frieza calculista, que a verdadeira força não está em não sentir, mas em dominar o que se sente. A serenidade estoica, sob essa ótica, deixa de ser passividade e se torna a mais sofisticada arma de poder. É a poker face da alma. Quando você domina suas reações, você se torna imprevisível, inabalável e, consequentemente, poderoso em seus relacionamentos e prioridades, cultivando uma aceitação estratégica da impermanência das coisas. É por isso que essa conversa é tão crucial. Se você não estabelece essa ordem interna, você se torna um fantoche do destino, ou como Maquiavel chamaria, um mero joguete da fortuna. Você reage em vez de agir. Vive apagando incêndios em vez de construir seu castelo. A sua energia vital, o seu tempo, que é o seu recurso mais precioso, é consumido pelo drama alheio, pelas crises fabricadas e pela ansiedade que te paralisa. Essa busca por uma mente inabalável não tem nada a ver com reprimir quem você é. Pelo contrário, é sobre liberar a sua versão mais potente, aquela que não é escrava das circunstâncias. É sobre aplicar a gratidão não como um clichê, mas como uma ferramenta de clareza para focar no que realmente importa. Mas aí você deve estar se perguntando: ok, entendi, mas isso não significa que eu preciso me tornar uma pedra? Um ser frio e calculista que engole o que sente para sobreviver? E é exatamente nesse ponto que a porrada fica séria e a sabedoria se aprofunda. Perfeito. Continuemos a jornada mergulhando ainda mais fundo na mente estratégica que estamos construindo. A falsa ideia do estoico de pedra. Começa o roteiro. E essa sua pergunta, eu preciso virar uma pedra? É a mais importante de todas, porque ela toca no maior mal-entendido que existe sobre essa filosofia. Se Maquiavel estivesse aqui, ele provavelmente daria uma risada sarcástica dessa ideia de reprimir as emoções. Para um estrategista, emoções não são fraquezas a serem esmagadas. Elas são informações vitais. São como os batedores que você envia para o campo inimigo. A raiva te mostra que um limite seu foi violado. O medo te alerta para um perigo real. A tristeza indica uma perda que importava. Um príncipe que ignora seus espiões está fadado ao fracasso. O erro, o movimento amador, não é sentir, mas sim deixar que esse sentimento tome o trono e comece a dar ordens. O verdadeiro controle interno não é construir uma represa para conter a água, porque um dia ela vai arrebentar. É construir um sistema de canais, onde você direciona o fluxo da água com autodisciplina e propósito, usando a força dela a seu favor. A serenidade não é ausência de sentimento, é a maestria sobre ele. A sabedoria popular nos diz para
Não levar desaforo para casa, para mostrar quem manda, mas na arena da vida real, reagir a cada provocação é a receita para o desastre. É um desperdício monumental de tempo e energia. Maquiavel nos ensinaria a escolher nossas batalhas. O leão não se incomoda com a opinião das ovelhas. E mais importante, ele não gasta sua força caçando ratos. Lutar por cada migalha de controle sobre o mundo externo, sobre o que os outros pensam ou fazem, é se rebaixar a um jogo que você não pode vencer. A verdadeira força, a resiliência de um líder, está em ter clareza absoluta sobre suas prioridades. Você quer construir um império ou quer passar os dias discutindo com os vizinhos do reino ao lado? Essa aceitação de que a maior parte do caos externo está fora do seu controle não é fraqueza, é inteligência estratégica. É o que te permite focar seus recursos na única guerra que realmente definirá seu destino. A guerra pela ordem dentro da sua própria mente. E essa guerra se intensifica com a cultura moderna do "eu mereço". Essa frase, que parece tão empoderadora, pode ser a corrente mais pesada que você carrega. Ela nos joga numa esteira de desejos insaciáveis, onde a felicidade está sempre no próximo objeto, na próxima viagem, na próxima validação. Maquiavel veria isso como uma vulnerabilidade catastrófica. Quem é mais fácil de manipular? Aquele que encontra satisfação em sua própria virtude e disciplina? Ou aquele cujas emoções e senso de valor dependem do que ele pode comprar ou exibir? A filosofia estoica, nesse ponto, se torna uma declaração de independência. Ao praticar um minimalismo não de coisas, mas de desejos frívolos, você retira do mundo o poder de te controlar. Você troca a ansiedade da conquista pela paz da autossuficiência. É um movimento de poder radical que te coloca no comando. Não como um consumidor desesperado, mas como um arquiteto consciente da sua vida intencional. Então, a lição aqui não é se tornar uma estátua ambulante, mas sim um mestre estrategista das suas próprias energias internas. Não é sobre não sentir a dor da perda, o calor da raiva ou a euforia da vitória. É sobre não se deixar escravizar por eles. É cultivar uma fortaleza interna que te permite observar o campo de batalha das suas emoções do alto da torre e não ser apenas mais um soldado perdido no meio da confusão. A questão é: como se constrói essa fortaleza? Como na prática a gente treina a nossa mente para encarar a impermanência e a perda sem se tornar uma pessoa cínica e amarga? Existe um exercício mental, uma técnica quase macabra que os antigos usavam para vacinar a alma contra o desespero. Um método que, à primeira vista, parece um convite à depressão, mas que esconde o segredo para uma gratidão profunda e uma força que você nem imagina que possui. Essa técnica, que à primeira vista parece um convite ao pessimismo, é, na verdade, a ferramenta de treinamento mais brutal e eficaz que os antigos nos deixaram. Os estoicos a chamavam de premeditatio malorum, a premeditação dos males. Mas eu prefiro um nome mais moderno. É um simulador de voo para a sua alma. Pense bem. Nenhum piloto é autorizado a voar um avião de verdade, sem antes passar centenas de horas em um simulador, enfrentando as piores tempestades, falhas de motor e situações de pânico. Por quê? Para que, quando o caos se tornar real, a reação dele não seja de pânico, mas de instinto treinado. Essa prática é exatamente isso. É sentar-se em silêncio, por alguns minutos, e deliberadamente imaginar perder as coisas que você mais valoriza. Seu emprego, sua casa, a saúde de alguém que você ama, sua própria saúde. A genialidade sombria por trás disso é puro Maquiavel. Um príncipe que só se prepara para dias de paz será o primeiro a cair quando a guerra chegar. E a vida, meu amigo, é uma sucessão de batalhas. O primeiro efeito colateral poderoso desse treinamento de choque é uma explosão de gratidão.
É algo visceral, que vai muito além de um diário bonitinho. Quando você imagina com detalhes o seu mundo sem algo ou alguém que você ama, e depois abre os olhos e vê que aquilo ainda está ali. A presença se torna quase um milagre. A rotina deixa de ser banal e passa a ser uma bênção. Você para de tomar as coisas como garantidas, porque sua mente foi forçada a encarar a impermanência de tudo. O segundo efeito é a vacina psicológica. Ao se expor a doses controladas do vírus, do medo e da perda, você cria anticorpos mentais. Você dessensibiliza sua alma do choque da surpresa. A maior parte do nosso sofrimento em uma crise não vem do evento em si, mas do impacto de sermos atingidos por algo que, ingenuamente, achávamos que só acontecia com os outros. Essa prática destrói essa ingenuidade e a substitui por resiliência. E não pense que isso é apenas filosofia antiga. Estudos modernos sobre resiliência psicológica e até neurociência confirmam a eficácia dessa abordagem. Atletas de elite visualizam a derrota para se prepararem mentalmente. Astronautas treinam exaustivamente para os piores cenários possíveis. Forças especiais são submetidas a simulações de estresse extremo. Todos eles entendem um princípio maquiavélico fundamental sobre a fortuna. A sorte, o acaso, o destino. Chame como quiser. Maquiavel dizia que a fortuna é como um rio selvagem. Em tempos de calmaria, o tolo descansa na margem. O príncipe sábio, no entanto, aproveita a paz para construir diques, barragens e canais. Este exercício é você construindo as defesas da sua mente. É a sua virtude e autodisciplina se preparando ativamente para a inevitabilidade da enchente, garantindo que você não seja arrastado quando ela vier. É a mais alta forma de controle interno. Isso muda completamente o jogo. Você para de viver com medo do futuro, porque, de certa forma, você já esteve lá nos seus piores cenários e sobreviveu dentro da sua própria cabeça. Isso te dá uma serenidade e uma coragem que são impossíveis de alcançar quando se vive numa bolha de otimismo frágil. Você se torna mais ousado, porque entende o que realmente importa e o que é apenas ruído. Suas prioridades se tornam cristalinas. É a transformação definitiva de uma vítima das circunstâncias em um estrategista da própria existência. Mas, sejamos honestos, isso é lindo na teoria, né? Sentar no conforto do seu quarto e imaginar cenários. E na prática? E quando a fortuna não é um rio distante, mas um incêndio na sua cozinha, enquanto o telefone não para de tocar, seu filho está chorando e o prazo do trabalho está estourando? Como essa ordem interna sobrevive ao teste de fogo da vida real? E se eu te dissesse que a filosofia estoica, nesse ponto, não te promete um extintor de incêndio, mas algo infinitamente mais valioso? E a resposta para essa pergunta sobre o incêndio na cozinha é a grande sacada, a virada de chave de toda essa nossa conversa. A filosofia estoica, especialmente quando lida com a frieza estratégica de Maquiavel, não te oferece um extintor de incêndio mágico. Sabe o que ela te oferece? Um capacete de amianto para a alma e, mais importante, a serenidade para perceber que talvez a melhor estratégia não seja apagar o fogo, mas simplesmente descer do monociclo em chamas. Nós fomos ensinados a acreditar que precisamos resolver tudo, controlar tudo, participar de todo o caos. A grande lição é que o furacão lá fora, as crises, as demandas, as opiniões alheias, não precisa e não deve se tornar um furacão aqui dentro. Essa é a permissão que você se dá, a de não ser arrastado pela tempestade. O controle interno é o seu abrigo subterrâneo, o lugar onde você pode pensar com clareza, enquanto o mundo desaba lá em cima. Maquiavel e os filósofos estoicos concordariam em um ponto fundamental. A regra de ouro do poder e da paz
é conhecer os limites do seu território. E seu território, o único reino onde você é soberano por direito divino, não é seu emprego, não é a política do país, não são seus relacionamentos ou o que os outros pensam de você. Seu verdadeiro império é a sua mente, suas reações, suas escolhas, seus julgamentos, a forma como você organiza seu tempo e suas prioridades. Todo o resto é terra estrangeira. Tentar controlar o que acontece lá fora antes de estabelecer uma ordem inabalável dentro das suas próprias fronteiras é a definição de uma estratégia falha. É a receita para a derrota. Uma vida intencional começa com essa declaração de soberania sobre si mesmo, focando sua energia naquilo que está, de fato, ao seu alcance. É por isso que a imagem de arrumar a própria gaveta é tão poderosa. Pode parecer uma atitude pequena, quase medíocre, diante do drama cósmico, mas é um ato revolucionário. Enquanto todos estão correndo em círculos, gritando sobre o incêndio, você, com autodisciplina, está focando em colocar sua casa em ordem. Arrumar a gaveta é uma metáfora para cuidar do seu corpo, ler um livro que te fortaleça, praticar o minimalismo de distrações, meditar por 10 minutos, definir o seu propósito para o dia. É nesse espaço que você constrói sua resiliência, sua virtude, sua força. E se a maior mudança que você pode causar no mundo não for através de grandes gestos, mas através do exemplo silencioso de uma pessoa que, no meio do caos, mantém sua paz e seu domínio próprio. Esse tipo de energia é magnética. É a verdadeira face do poder. No final das contas, a liberdade que tanto buscamos não é a ausência de problemas, mas a liberdade de escolher nossa resposta a eles. A grande promessa desta filosofia não é uma vida sem dor ou dificuldades. É a promessa de que você pode se tornar inquebrável. Ao ver suas emoções como dados, ao treinar sua mente com a visualização dos piores cenários e ao focar implacavelmente no seu círculo de controle, você deixa de ser uma folha ao vento, uma vítima da fortuna. Você se torna um jogador. Você pode não dirigir a orquestra do universo, mas aprende a tocar o seu instrumento com uma maestria que ecoa através de qualquer barulho. E talvez, apenas talvez, o poder que Maquiavel tanto descreveu e a paz que os estoicos tanto buscaram sejam a mesma coisa. A soberania inabalável sobre o único metro quadrado de terra que você realmente possui, do nascimento à morte, o espaço entre suas orelhas. O que exploramos aqui não é um convite para você se tornar uma pessoa fria ou manipuladora. Pelo contrário, é um chamado para que você assuma, com coragem e estratégia, o papel mais importante da sua vida, o de soberano de si mesmo. As lições de Maquiavel, filtradas pela sabedoria do estoicismo, nos mostram que a ordem, a paz e o poder que tanto buscamos não são presentes dados pela sorte. São conquistas diárias, forjadas no fogo da autodisciplina e da clareza mental. Entender isso não é o fim do caminho. É apenas o começo da construção da sua fortaleza interior. O início de uma vida verdadeiramente intencional. As ferramentas estão em suas mãos. Agora, a decisão de usá-las é inteiramente sua. Para selar esse compromisso que você fez consigo mesmo ao chegar até aqui, deixe nos comentários a seguinte declaração: Eu sou o soberano do meu reino interior. Escreva isso para que sua mente entenda que o jogo mudou. Se esse vídeo te agradou, se ele provocou algo aí dentro e te deu uma nova perspectiva sobre força e controle, deixe seu like agora. É um pequeno clique para você, mas um sinal gigante de que estamos crescendo nosso exército de mentes invencíveis. Tenho certeza de que, enquanto assistia, você pensou em alguém. Alguém que está perdido no meio do caos, vivendo no modo reativo. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Seja o conselheiro estratégico que ela talvez precise ouvir hoje. E, finalmente,
Se você sentiu que essa conversa é apenas a ponta do iceberg, você gostaria de saber mais sobre como fortalecer as defesas do seu império mental e navegar o caos da vida com a astúcia de um príncipe? Se a resposta for sim, inscreva-se no canal Mentalmente Invencível e ative o sininho, porque a nossa próxima conversa pode ser exatamente o que você precisa para vencer a sua próxima batalha. Lembre-se, o mundo é caótico, mas seu reino interior, esse, obedece apenas a você.